Jornal da Noite, com Clara de Sousa. Sejam bem-vindos ao Jornal da Noite. A tragédia abateu-se esta tarde sobre a cidade de Lisboa. Há 3 mortos confirmados, mas o número poderá ser superior a uma dezena e vários feridos, alguns em estado muito grave, num descarrilamento do Elevador da Glória. É um dos principais locais turísticos da capital. Um dos funiculares, que fazia a descida do Bairro Alto para a Praça dos Restauradores, embateu violentamente contra um dos prédios contíguos. As causas ainda não foram apuradas. As imagens podem impressionar. Passavam poucos minutos das 6 da tarde, quando o Elevador da Glória descarrilou junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Morreu muita gente lá, tem criança. A carruagem estava a fazer a descida entre o Bairro Alto e a Praça dos Restauradores. Ganhou velocidade e descarrilou. Tombou para cima de um prédio e ficou completamente destruída. Várias pessoas morreram esmagadas. As autoridades ainda estão a investigar as causas do acidente. Vimos o de cima, o elétrico de cima, a vir desenfreado. Só tivemos tempo de tivemos que virar costas e fugir. Eu ainda olhei para trás e vi o embate na parte da curva. Vinha com muita velocidade na parte da curva, descaiu e embateu com muita força contra o prédio. Ainda tive a oportunidade de ver, infelizmente, um homem, sei eu, que estava no passeio na hora do embate. Com receio, os passageiros do outro elétrico, que estava mais abaixo, fugiram. Muitas das vítimas ficaram encarceradas. Foram socorridas por mais de 60 operacionais, apoiados por mais de 20 veículos. Foi também ativada a viatura de intervenção em catástrofe do INEM. A SIC sabe que o Elevador da Glória foi alvo de uma reparação geral em 2022 e uma reparação intermédia em 2024, em conformidade com os protocolos definidos de manutenção periódica. O Elevador da Glória foi inaugurado em 1885, no século XIX. Tem 2 carruagens a operar e faz uma viagem de cerca de 270 metros. É um dos principais pontos turísticos da capital. Passaram quase 2 horas do acidente. Ana Filipa, aqui em direto. Ana Filipa, as pessoas que seguiam na carruagem já foram todas retiradas ou o processo aí, a operação de retirada das vítimas ainda prossegue a esta hora? Boa noite, Clara. Ainda decorrem as operações. Significa isso que as vítimas, e não sabemos se são vítimas mortais ou se são, nesta altura, apenas feridos graves, ainda estão no interior deste elevador. Mas presumimos, tendo em conta as operações e a demora das operações e o número de operacionais e o número de ambulâncias parado aqui exatamente na Praça dos Restauradores, que possa indicar que estes trabalhos se devem devido ao elevado número de vítimas mortais resultantes exatamente deste descarrilamento que embateu naquele edifício que podemos ver através destas imagens de que bateu no edifício e as informações que temos é que efetivamente este elevador estava com muitos utentes no interior e, portanto, o número de vítimas é bastante elevado. Há pelo menos 5 pessoas em estado crítico. 5 já foram para o Hospital de São José. Há mesmo um caso em que um destes feridos graves tem que ser mesmo ventilado e precisa de ser operado com alguma urgência. E o hospital também, a informação que recebemos, o Hospital Santa Maria está também em condições de receber feridos que sejam necessários do Hospital de São José. A preocupação aqui, efetivamente, prende-se com o número de vítimas mortais. Há, nesta altura, pelo menos oficialmente, 3 mortos, mas sabemos que este número deve ser bastante superior, tendo em conta as movimentações que temos assistido, Clara, na última hora, desde que chegámos aqui à Praça dos Restauradores, bem junto ao local onde ocorreu este descarrilamento. Como a peça referia, efetivamente, o Elevador da Glória é um dos locais mais turísticos da cidade de Lisboa, por isso mesmo costuma estar bastante cheio, com muitos turistas, em particular nesta altura do ano, com muitos turistas na cidade. E também, claro, devo dizer que na última hora têm chegado
cada vez mais operacionais aqui aos restauradores. Não só equipas do INEM, da Proteção Civil, da Polícia Municipal, da Polícia de Segurança Pública e, portanto, muitos meios. Sabemos também que Carlos Moedas, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, está aqui, vários vereadores. Sabemos também ainda há pouco que Carlos Moedas irá falar aqui com a comunicação social dentro de minutos também para prestar, de acordo com a informação que nos foi passada, uma breve declaração. Presumimos com o balanço possível nesta altura e percebemos até pelas imagens que conseguimos ver é que estas operações ainda decorrem e não vimos só junto ao elevador apenas a Proteção Civil e os bombeiros. Vimos ainda que estão junto ao elevador vários elementos do INEM, portanto, médicos e profissionais de saúde a fazerem o que podem para conseguir salvar certamente ou estabilizar algumas das pessoas que possam ainda estar encarceradas, tendo em conta as imagens que vimos do estado em que este elevador da Glória ficou depois deste descarrilamento, como dizias, Clara, ele desceu toda esta rua e embateu naquele edifício. Há também, e falámos há pouco com algumas pessoas e sabemos que há alguns trabalhadores de Carris que de alguma forma avançavam que existiam algumas questões relacionadas com a manutenção e havia algumas queixas da manutenção relativamente a este elevador. Motivo esse que certamente, e temos connosco também noutro ponto de direto, Diogo Pereira, não sei se nos podes avançar nesta altura, motivos esses que se calhar podem justificar a presença da Polícia Judiciária também aqui no local. Já está a Polícia Judiciária também aqui junto à Praça dos Restauradores, está no fundo a investigar a possibilidade, de acordo com aquilo que conseguimos apurar, de haver, de poderem estar em causa crimes de negligência ou até com dolo eventual, naturalmente relacionados com a manutenção deste equipamento. A Polícia Judiciária já cá está, sabemos que é precisamente porque há esta desconfiança, a desconfiança de que pode não ter sido uma causa natural aquilo que aconteceu aqui, certamente não foi, porque um acidente destes não acontece do nada e, portanto, a polícia está, no fundo, a tentar investigar o que é que pode ter motivado este acidente, que, como sabemos, neste momento já provocou pelo menos 10 vítimas mortais. Este é um equipamento muito usado por turistas. Aqui em Lisboa, por esta altura do ano, há muitos turistas. No fundo, este elevador da Glória faz a ligação entre a Praça dos Restauradores e um dos miradouros mais visitados da cidade e, portanto, há sempre esta particularidade que é a de estar sempre cheio. Esta tarde falámos com algumas pessoas que costumam passar muitas vezes aqui pela zona dos restauradores e que nos diziam que, para além de estarem sempre cheios, estas duas carruagens, porque estamos a falar de duas cabines que sobem e descem esta rua, há sempre também uma grande fila de pessoas que estão à espera, no fundo, para embarcarem, para poderem fazer esta viagem, não só porque é mais confortável, porque de facto a rua tem um declive muito acentuado, mas também porque o elevador da Glória, para quem não conhece, já é um ponto turístico da cidade de Lisboa. Quem visita Lisboa é quase obrigatório fazer uma viagem neste equipamento e por isso é que à tarde fomos dizendo que não estamos a falar propriamente de um transporte público comum, na medida em que conhecemos os transportes públicos que servem para, por exemplo, as pessoas fazerem deslocações entre casa e o trabalho. Aqui haverá certamente muitas pessoas de Lisboa que o utilizam para fazerem as suas deslocações diárias, mas ele é de facto muito usado por turistas e
está sempre muito cheio, está sempre muito frequentado e, portanto, era isso que acontecia também na hora deste acidente, provavelmente estaria a ser muito utilizado. Esta rua, para além de ter os carris por onde circulam estes dois elevadores, tem também muitas pessoas a percorrer o percurso a pé e daí também esse facto de haver também muitas pessoas a circular a pé ao lado deste elevador no momento em que aconteceu este acidente. Ao longo da tarde foram-se juntando por aqui, como dizíamos, muitas pessoas que se foram aproximando para, no fundo, tentarem perceber o que é que se passa, porque o aparato é muito grande, a Avenida da Liberdade está cortada, há muitas ambulâncias, muitos carros da polícia, muitos carros da Proteção Civil que estão por aqui parados e, portanto, muitas pessoas vieram aqui porque se aperceberam do aparato policial. Mas houve outras que perceberam exatamente aquilo que aconteceu, porque estavam muito perto, porque havia muito barulho e, no fundo, aproximaram-se nesse momento exatamente. Porque é que veio aqui? Conseguiu perceber o que é que tinha acontecido? Percebi que tinham interrompido o trânsito na Avenida da Liberdade, não sabia o que era, portanto liguei para casa e soube pelas notícias e não compreendo como é que cabos podem partir. Não podem. Quando chegou aqui, o que é que viu? Este aparato, eu cheguei aqui há 10 minutos, vi mais ou menos este aparato e fui motivado exatamente por não haver trânsito na avenida, porque eu só quando aqui cheguei é que liguei para casa e que me disseram eventualmente 3 mortos e se calhar mais. Conhece bem esta zona? Conheço. Como é que estes elevadores costumam funcionar com muita gente? Com muita gente, principalmente no verão, são filas de 100 pessoas, o que é normal, e no outro também, no outro elevador também ali embaixo. São filas de muita gente e passa o tempo, principalmente no verão, passa o tempo a subir e a descer completamente carregado. Muito obrigado, é uma das pessoas que se aproximou para perceber aquilo que tinha acontecido e agora conseguimos falar com uma das pessoas que, no fundo, numa altura em que também creio que é audível, antes de avançarmos para esta conversa, o som de mais um veículo de emergência médica, uma VMER, os carros amarelos do INEM, que são vários também aqueles que estão aqui, que continuam a chegar, vão e vêm, porque naturalmente também, como as ambulâncias, muitas delas vêm e no fundo transportam os doentes para os hospitais de Lisboa. Um dos hospitais para onde esses doentes esses feridos estão a ser transportados é o Hospital de São José, que é muito perto aqui da zona onde nos encontramos, muito perto dos restauradores, será a cerca de 5 minutos daqui. Tenho comigo precisamente uma das pessoas que, no fundo, presenciou aquilo que aconteceu. Como é que consegue descrever-nos o momento daquilo que aconteceu aqui esta tarde? Para mim, e para muitas pessoas acredito que inédito, assustador. Para mim foi um cenário de filme. Quando eu vejo, pensávamos que era apenas uma falha aqui no elétrico de baixo, quando eu vejo o elétrico de cima completamente desenfreado, uma cena de filme de ação, completamente. Conseguiu aproximar-se, conseguiu perceber se o elétrico estava de facto, como é previsível, muito cheio? Eu não me aproximei do elétrico de cima porque a nossa maior preocupação dos portugueses, havia muitos turistas, curiosos, a preocupação dos portugueses, poucos que estávamos ali, era desmobilizar as pessoas, porque este elétrico de baixo estava apenas preso, continua apenas preso por uma grade de metal, tem uma inclinação ainda relativa e pode ainda descair. Ou seja, a nossa preocupação era que estas pessoas aqui em baixo não fossem colhidas por este metro aqui em baixo. Posso lhe ser sincera que a minha preocupação já nem sequer foi as pessoas que viriam no outro, porque foi um embate tão forte que dificilmente as pessoas sairiam de lá ilesas. E conseguiu perceber se havia muitos feridos, conseguiu vê-los depois nos minutos seguintes? Os feridos, os únicos que eu consegui ver, foi do elétrico de baixo, que se queixavam mais dos membros inferiores, alguns ensanguentados também. Foi essas pessoas que eu tentei socorrer, não é? Ajudar logo no momento, ao mesmo tempo em que dizia para as pessoas se desmobilizarem. Porque é que nós também não nos aproximámos tanto? Porque a polícia veio muito rapidamente e começou logo, obviamente, a barrar a passagem. Passado 5 minutos já estava uma viatura de emergência do INEM. É importante realçar que os meios foram extremamente rápidos. Uma situação destas, principalmente aqui com difíceis acessos, certo? Estamos a falar na Praça dos Restauradores, foi muito rápido. Passado
10 minutos o cargo de desencarceramento dos bombeiros também já estava aqui. Foi a polícia a tomar conta logo da situação. Estava-me a dizer que não conseguiu perceber exatamente se o elétrico, no fundo, que se acidentou, que veio de cima, estava muito cheio, mas o que estava cá em baixo estava completamente cheio. Estava completamente cheio, inclusive crianças, que foi aquilo que me deu mais o alerta, foi as crianças a gritarem por meio do susto. Depois percebi que não era só o susto, que havia pessoas feridas e estamos a falar só de um descarrilamento, digamos assim, de 1,5 metro. Agora imagina as pessoas que viriam no elétrico da parte de cima. É possível que pessoas que estivessem a caminhar, porque esta estrada é também prevê-se também... A única pessoa que eu vi do elétrico de cima foi uma pessoa que estava no passeio, no momento em que o elétrico embate no prédio. Tenho a certeza absoluta que esse homem foi colhido pelo elétrico nesse momento. Uma situação de grande gravidade. Sim. Entretanto, vendo isto, obviamente que a minha preocupação foi, obviamente, quem estava aqui à volta e não acontecer um acidente ainda maior, não é? Obviamente. Aquilo que assistiu não conseguiu perceber o que é que pode ter acontecido, para este acidente ter resultado neste aspecto. Não sendo perita, obviamente, eu acredito que terão sido os dois, a falha terá acontecido ao mesmo tempo. Muito obrigado. Nós temos agora a possibilidade de falar com o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Muito boa noite a todas e a todos. É um dia trágico para a nossa cidade. É um dia muito duro para todos nós. Neste momento, todas as equipas da Câmara Municipal, do INEM, da Proteção Civil, todos os bombeiros, estamos todos no terreno a tentar aqui socorrer as vítimas deste trágico acidente para a cidade de Lisboa. Consegue saber quantas vítimas mortais nesta altura? Na República, com o Primeiro-Ministro e com todo o Governo, porque é um momento trágico para a cidade, é um momento muito duro. Nós agora temos que estar aqui a tratar e temos que estar no terreno. Encaminhamos. Posso confirmar que há vítimas mortais e queria deixar aqui os meus sentimentos. Obviamente não podemos neste momento confirmar o número, não podemos confirmar o número. Isso será... Temos informação que ainda estão a decorrer as operações e que é muito elevado. É que Lisboa está de luto e é um momento trágico para a nossa cidade. O Regimento de Sapadores Bombeiros foi o alarme às 18 horas e 8 minutos e estavam aqui às 18 horas e 11 minutos. Infelizmente é gravíssimo. Infelizmente aquilo que se passou aqui obviamente é um acidente que não deveria ter acontecido, mas oportunamente aqui estaremos para responder a todas as perguntas, mas neste momento, por respeito às famílias, não podemos estar agora a comunicar. Estão muitas dessas vítimas que estão em estado grave, estão nos hospitais. Vou depois encaminhar-me também para os hospitais onde elas estão, mas sobretudo neste momento Lisboa está de luto. Eu acho que todos os lisboetas estamos de luto. Isto é uma tragédia que nunca tinha acontecido na nossa cidade. Eu espero que percebam. Há relatos de falta de manutenção e de problemas de manutenção. O Sr. Presidente também tem relatos desses? Neste momento não é esse o momento. O momento aqui é da ação. O momento, obviamente que haverá todos os momentos, mas neste momento o momento é a ação, é fazer, é concretizar e é ajudar. É os socorros estarem todos no terreno. Estavam aqui muito rapidamente, socorreram muito rapidamente. Eu queria agradecer a todos, ao Regimento de Sapadores Bombeiros, ao INEM, aos bombeiros voluntários, à Proteção Civil, à Polícia Municipal, à Polícia de Segurança Pública, pela resposta em minutos, em poucos minutos. Mas infelizmente eu só vos posso dizer que é um dia... Dizer um balanço, pelo menos, de estados, pessoas em estado de crise? Desculpa, eu não, neste momento não posso dizer mais nada. Eu não posso dizer mais nada neste momento. Eu peço-lhe muita desculpa, neste momento não podemos... Presidente, para quando é que irá fazer um novo balanço? Não, mais tarde. Hoje ainda? Portanto, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sem
respostas concretas relativamente a um balanço, e peço desculpa à confusão nesta altura com muitos jornalistas e também a polícia aqui no local, mas portanto sem dar uma resposta concreta relativamente ao número de vítimas, quer mortais, quer vítimas em estado crítico ou feridos ligeiros. O Carlos Moedas simplesmente diz que a cidade de Lisboa está de luto, também de uma forma bastante pesada a explicar que este acidente é muito grave e significará isto certamente, Clara, que o número de vítimas pode ser bastante pesado. E também de sublinhar, e também já dissemos isto no arranque deste jornal, é que efetivamente, tendo em conta as movimentações que estamos a assistir aqui no local, o número de vítimas mortais e de algumas informações que conseguimos recolher é bastante elevado. É de facto uma das maiores tragédias na cidade de Lisboa, pelo menos das últimas décadas, daquilo que nos lembramos. Eu lembro que neste momento, de acordo com as informações que temos recolhido, não são informações oficiais, mas há indicação de que este brutal acidente poderá ter feito pelo menos 15 vítimas mortais. Lembro que o Elevador da Glória é considerado um monumento nacional, aliás foi classificado enquanto tal em 2002. É uma estrutura com 140 anos, transporta cerca de 3 milhões de passageiros ano. Cada funicular tem capacidade para 43 pessoas. Não sabemos nesta fase se aquela carruagem estaria ou não cheia. Não sabemos quantas pessoas terá apanhado pelo caminho. Há indicação de pelo menos uma pessoa, ouvimos há pouco um testemunho de alguém que assistiu ao acidente, de pelo menos um homem terá sido apanhado pela carruagem, mas de facto neste momento a informação que vai chegando chega a conta-gotas, numa altura em que está toda a estrutura, as operações no local, ainda a retirar vítimas, bombeiros, polícia, os sapadores, naturalmente também a polícia judiciária. Pois bem,